Você colocaria uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos para dirigir um carro? Colocaria essa criança para dirigir um carro numa rodovia ou num trânsito tipo isso? Acredito que não, né? Você consegue conceber essa imagem de uma criança dirigindo um veículo nesses espaços? Possivelmente não. E os motivos, eles são diversos. Eles podem ser porque o corpinho da criança nem alcança os pedais, o guidão, os espelhos. A motricidade fina, a capacidade de fazer todos esses movimentos que dirigir um veículo requer, ao mesmo tempo, também não são pertinentes a uma criança de 4, 5, 10 anos. O vocabulário dessa criança, que ainda tá lá na linguagem da ternura, que ainda chama cachorro de au-au, de totó, que tem um vocabulário reduzido por conta do seu cérebro de criança, por conta da sua idade, por ser ainda uma criança, ela talvez não reconheça a esquerda, direita, câmbio, marcha, embreagem. Nenhuma dessas palavras vai fazer sentido para ela. Talvez ela até conheça por conta da patrulha canina, mas faz parte da rotina e do vocabulário dela? Além de todas essas questões físicas e espaciais da criança, tem todas as regras de trânsito, né? Onde você pode ultrapassar, onde não pode. Pois bem, toda vez que uma criança passa por situação de abuso, é uma analogia ridícula, mas é como se você colocasse uma criança para dirigir um carro na rodovia mais movimentada do planeta. Ela não conhece, ela não sabe o que está acontecendo ali. Para ela, o pinto ou a perereca servem para fazer xixi? Como assim? Faz outras coisas? Nada daquilo faz parte do vocabulário dela. Nada daquilo faz parte da vida dela. O cérebro dela vai colapsar. As consequências vão existir. Toda criança que passa por situação de abuso sexual infantil é uma sobrevivente. Se ela não colapsou e não morreu, ela vai sobreviver com sequelas. É o momento das redes, das polícias, dos poderes, juízes, promotoria, realmente buscar informação com quem conhece do assunto, com quem sabe. Ouçam quem tem lugar de fala. Ouçam quem passou por isso. A gente tá aqui dizendo que dói quando vocês julgam uma menina de 11 anos e diminuem o ato de estuprar. É menor. Parece que o crime de ser estuprador é menor do que o crime de fazer um aborto numa criança de 11 anos. Pequena, a tua dor é nossa dor também. E tu não precisa aguentar mais nem um pouquinho. A última entrevistada foi ela de Santa Catarina, fundadora da Magras, sabe? O que é Ah, Magras? sim, a Magras. Então, Sei. ela é fundadora e catarinense, estava aqui em E tava Lajeado, aqui. inaugurando uma outra empresa. Ela não está mais na Magras, ela está na Lip Depil agora, que é uma empresa de depilação e tal. Nossa. E eu a entrevistei. Tem uma galera catarina que investe aqui, né? Tem, porque aqui é muito pujante, né? Nossa cidade, felizmente, Vale Lajeado, Fértil, pra quem não sabe, a gente tá Taquari. falando de Lajeado e isso aqui já tá no ar agora. Eu Aham. ainda não abri o programa, mas aqui, né? Sim, acontece, Então vamos né? começar. O Rogerinho convida a gente, como tem intimidade, porque fomos colegas de colégio, né? Há 82 anos atrás. Tipo isso. A gente já estava aqui batendo papo antes, eu estava contando do programa anterior. Você que nos acompanha assistiu a Lady J, que é um grande ser humano, uma grande mulher empreendedora. Encerramos o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, falamos disso na entrevista, com uma mulher que é um grande exemplo de que, por mais difícil e por mais desigual que seja a nossa sociedade, tem gente que realmente contraria a lógica e vai, luta, e enfim, ela começou com 13 anos de idade e a trabalhar nesse mundo da estética. Nossa. E hoje é uma referência, criadora da maior rede de emagrecimento da América Latina. Sério? E já uma franquia que ela abriu no ano passado, já está com mais de 40 Arrasou, franquias, que é a Lip gata. Depil. Então, a Lady J, esse fenômeno que está aí no programa anterior, assista aí, por aqui, não sei, em algum lugar. E a Larissa também me perguntou quantos inscritos tinha. Eu acho que hoje deve estar em 1.200 e alguma coisa. Olha só. E eu fiquei muito, muito feliz de passar dos 1.000.
Estamos rumo a 1 milhão. Isso aí, cara. A meta, entendeu? Joga Todos os lá. inscritos são muito, muito importantes pra gente mesmo. A gente agradece muito. E se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, ativa o sininho ali, aquela coisa toda que eu sempre esqueço de falar. Todo o protocolo, né? Todo o protocolo, por isso que hoje eu anotei. Então fechamos outubro com uma grande mulher e vamos abrir novembro com mais uma grande mulher. Ela tem 1,93 m, por isso que ela é grande. Isso, e tô sem salto hoje. É brincadeira. Pra mim, todo mundo tem 1,93 m, né? Quando tu falou grande mulher, eu pensei, querido, pra ti todo mundo é grande, Todo né? mundo é. Então começamos assim com bullying, que vem lá do colégio, já e segue até hoje. Isso. Tava com uma saudade tua. Né, eu Nossa. calculo isso. Era tão legal seu teu colégio. Né, era tão bom. Era. Eu me lembro. Ai, como é que tá Tempo teu time bom, essa semana? Tomara que não volte nunca mais. Ai, meu time, né? Enfim. Né? Larissa Nonemacher. É esse nome que tu usa ainda? Teu nome artístico é esse? Meu nome artístico é esse. Segue esse. Isso, mas eu vou te ensinar a pronúncia bonita, porque No- tu via na aula da Nonemacher. Nonnenmacher. Meu Deus do céu. Kannst du Deutsch sprechen? Não. Keine Deutsch Não. sprechen. Odeio alemão. Brincadeira, eu gosto muito. Mas eu imagino que deve ter sido bem traumático chegar na escola, ter aula de alemão, nunca ter visto aquilo na vida, ainda mais chiando com sotaque. Ai, eu não chiava o sotaque de carioca assim. Mas meu pai falava alemão, sabia? Sério? Aham, e eu tinha um ranço disso porque ele não me ensinou quando eu era pequeno. Eu queria muito falar. Sim. Só que ele usava isso pra, tipo, falar no telefone com as minhas tias aqui do sul e falar coisas que a gente não podia ouvir, entendeu? Mas é uma língua, um idioma muito legal. Eu gostei de estudar, na verdade. Eu tava brincando. Hoje tu sabe o quanto era legal e poderia ter aproveitado bem mais, Exato, né? aí na oitava série que podia optar. Foi na oitava ou no primeiro que tu optava? No depois? médio. Não me lembro. No oitavo, no a gente tinha o isso. provão. Tá, então no ensino médio tu optava, se queria continuar ou não. Isso. E eu optei por não fazer. E daí tu vê o Dinsman tá trabalhando. Tá lá, tá bem, né? E Tá a gente bem. tá aqui. Ai, eu queria estar aqui. O Díssimo é um grande parceiro nosso. Aliás, vamos mandar pra ele essa entrevista aqui. Vamos, E pra todos os nossos vamos. colegas. A Mayra vem daqui uns dias aqui. Acho Não sei se eu justo. podia falar, mas eu vou falar. Ai, gente, demais. A Mayra olha, vem com que o legal. marido. Vai ser uma entrevista internacional, international. É luxo. We can do it as well. I always knew you were gonna go, somewhere over the thanks. rainbow. Thanks. A Larissa, então, como é o sobrenome? Nonnenmacher. Meu Deus. Esse sobrenome aí. Isso. Ela é uma super mulher que vai abrir esse nosso mês aqui. Estamos muito felizes de te receber. Já tinha vindo aqui nesse estúdio? Olha só que lugar peculiar, né? Pra quem não sabe, o Rogerinho invadiu esse Isso. espaço que é do meu irmão. Exatamente. Isso. E tá lá em Vini, Goiás agora. Que tá lá em Goiás e agora tu tá aqui dominando a coisa toda. Tu Achei viu que eu bem mudei legal. tudo aqui? Eu vi, Mentira, eu não vi. fiz nada. Só liguei uns incensos aqui. É. Eu dou uma espantada nas Né? energias ruins. Isso, incenso, bom. é palo santo. Isso. Mas a na gente se Baia- apega em tudo que a gente pode, né? Na Baia eu faço muita propaganda deles Eu aqui, sei. inclusive. Inclusive, eles podiam me pagar, né, na Baia. Tu poderia usar a nossa É. ao invés deles. Pertença? Pois é. E aí, me conta, quem é você? Do que se alimenta? Do que se alimenta, onde vive. Olha, minha alimentação não tá muito boa. Não tá boa? Não, esses desde a enchente. Por quê? Porque eu me desorganizei toda. Eu fui trabalhar na linha de frente da enchente e bagunçou tudo, assim, pra mim. E hoje, olha só, eu tava pela primeira... Nunca antes na história desse país tinha havido... Ela é imitadora. Ela é imitadora. Eu nunca na minha vida tinha feito atividade física tão bonitinho como eu tava fazendo antes da enchente. Que era? Qual atividade? Na academia. Academia não é puxar ferro? Yoga, puxar ferro. Maromba, querido. Maromba. I'm sorry, tomando whey. Creatina. E tu, creatina. E Sério isso? Sério. Nossa. Real, assim, ó, andando com shakeira, assim. Pelo Nossa, assim. Comprei até tênis. Até tênis. Até. Porque antes fazia academia de chinelo. Não, é que eu fiz promessa que eu não ia comprar roupa o ano inteiro. Fiz pra Iemanjá em 2 de fevereiro. Funcionou? Na verdade, a primeira promessa foi que eu não ia mais tomar coca. Não ia mais tomar refri. Só tomo coca zero. It's my drug. E eu prometi pra Iemanjá que eu não ia mais tomar coca. Não deu certo. E aí eu reorganizei minha promessa com ela. E grande rainha que ela é, eu sugeri pra ela, então, disse, olha só, isso foi em fevereiro. Vou mudar a promessa, eu não vou mais comprar roupa até dezembro. E daí ela disse, beleza, tá tudo certo. E aí eu só comprei um tênis pra ir pra academia. Então eu burlei a minha promessa de Tá, roupa. mas a minha pergunta era se funcionou a promessa, o troço que tu pediu. Tipo, Não, ainda é até o final do ano. Não pode contar pra gente Não posso o que contar. foi? Tá, então eu vou contar. Ela pediu um marido... Rico, bonito, fiel e tarado.
Ai, tá, não Mentira. precisa contar, Não quero marido. Não quer? Tô de boa do jeito que eu tô. Tu já tem filha, né? Tu foi a primeira da nossa Eu galera fui. toda a ter filho. Que hoje, aí a gente começa a ficar muito velho. A gente Aham. pensa, nossa, tem gente que já tem filho, assim, a tua filha tem quase a minha idade. Tu sabe o que eu fiz no final de semana com a minha filha? Eu Hum. fui pra Porto Alegre no Rap em Cena. Mentira, não tem como. Não, eu não Não tem fui, condição. ela foi. Tu foi levar ela, E eu fiquei no hotel. E eu saí de lá, assim, larguei ela lá, pensei, meu Deus. mas ela só tem 6 anos. Aham. Plus 11. Ela já tá com 17, 17. então ano que vem tua filha já vai Vai fazer dirigir. carteira de motorista. Vai estar aqui pedindo o carro do Vini. Pra E o se teu, vingar se também. bobear. Não, meu não libero. Porque só acima de 20 e poucos anos. Isso, acho... Até Obrigada. pegar a manha da direção. Lá. Isso, certo. Talvez ela já dirige, tu nem sabe também. Não, ela mas- me falaria. Então tu foi mãe muito cedo. Muito. Meu Deus, né? Tu tinha o quê? 32 anos só. Isso. Pensando nos cálculos rápidos aqui. 20. 20 anos tu 20 foi mãe. anos. Fui mãe da E Giovana. como foi essa maluquice? Foi exatamente isso. Foi uma maluquice. E aí a gente vê o quanto é complexo, né? A gente falar sobre planejamento familiar, adolescentes, aquela coisa toda. Até porque na nossa época, assim, até que idade vai a adolescência? Ah, eu não sei, pra mim né, tá sendo até hoje, no caso. Aham. Mas, sério, tô te perguntando. Não, mas é, que eu acho idade que tu é acha? Até eu que a- idade vai a adolescência? Acho que na nossa geração tá indo até uns 30 anos. Mas assim, Uhum. eu consideraria ter uns 17, 18, talvez. Então, assim, aí a gente pode ver 3 versões. Por exemplo, a OMS diz que a adolescência vai dos 12 aos 18. Uhum. O ECA, de Brasil, diz que também vai dos 12 aos 20. Que é ECA? Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos 12 só aos dizer- 18. Não que eu não saiba, né? Eu sei todas Isso. essas siglas, né? Mas Saber aí, tudo. né, para as pessoas entenderem. Isso, claro, claro. Tá, Estatuto da Criança e Adolescente diz qual a idade? Que vai até os 18 também. Tá. Mas aí a gente tem neurociência, né? Hoje, que já estuda e diz que o cérebro está completamente formado nos 25 anos. Nossa, 24, 25. Então, a partir dos 25 que tu vai sair Tu começa da a virar uma adolescência. pessoa. Começa a virar uma pessoa. Tu sai da adolescência. Começa a virar adulto, Isso. assim, no sentido da responsabilidade. Maturidade talvez. cognitiva. Não é Nossa, isso. será que pra mim vai chegar uma hora? Chega. Pra todo mundo Às vezes chega. eu sou meio atrasadinho, talvez eu até cresça. Talvez tu aprenda matemática que tu nunca aprendeu Tá agora. vendo? Mas eu tinha colegas que me passavam colo. Tá, mas Melhores voltando ao assunto pessoas. sério, então tu... Fui uma mãe Tá, adolescente, exato. né? E aí, córtex pré-frontal não formado, tomando decisões, que essa é uma das coisas que a adolescência faz. Você já tem todos os órgãos sensoriais os estímulos de prazer, de dor, tudo seu corpo já reconhece. Mas você não tem capacidade de pensar a longo prazo ainda. Então, por mais que se force um adolescente a pensar a longo prazo, ele não vai, gente. O cérebro não está formado para isso, não está pronto. Sim, o cara... Não está pronto. Simplesmente não está. Vai falar assim, como que vai ser a tua casa? Isso. Ele vai chutar. Ele assim, vai ter um sonho, ele vai Aham. dizer que ele gostaria e tudo mais. Sim, mas não vai dizer que tem a conta de luz, vai puxar a luz Isso, da Sertel e não da região. Sabe aquela coisa, ai, quando a gente tiver 18 anos, a gente vai morar, eu vou sair daqui, a gente vai morar sozinho. Cara, tu vai morar sozinho, beleza. E quem vai pagar a pasta de dente, papel higiênico, a conta da luz, o IPTU, que tu vai ter que pagar. Lavar tuas coisinhas? Lavar suas tua coisinhas. roupa, Isso. Então, isso não pensa, né? Mas sabe que vai morar sozinho. Então, ter uma filha nessa idade foi muito desafiador. Tu não era casado ou era casado? Eu era. Era casada, casadinha, assim, você morava junto, aquela coisa toda. Morávamos junto, mas é que foi uma coisa bem complexa, né? Nunca foi, na minha historinha, nada nunca foi conforme o protocolo, né? Então, o meu namorado na época, meu marido, meu companheiro na época, nós decidimos morar juntos porque foi quando meu pai foi preso. Isso. E aí... Foi tipo uma fuga Exato. de morar É isso. sozinha, talvez. Isso, é. A casa, na verdade, onde ele morava, ficou ociosa. Ficou parada, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A família toda bagunçada, a família toda desorganizada. Eu ali com 18 anos, 19 e tal, o que a gente vai fazer? Tá, eu vou vir cuidar da casa. Ander vem comigo. E aí, sim, ele foi morar comigo. Não estava grávida ainda, mas logo depois eu engravidei. E aí, então... Aí tudo mudou. Aí tudo mudou. E aí, mais uma das questões de adolescente, de passar por processos de trauma, o prejuízo todo vem, uma hora a conta vem. Sim, e essa questão a gente pode cortar qualquer coisa, se qualquer coisa tu achar que ficar muito pesado. Sim, mas tá tudo bem, a gente pode ir. Tá. Tô bem tranquila. Sim, não, que bom. E também a gente aqui tem toda a liberdade. Sim. Mas assim, então a tua história já é um pouco diferente
desde o início, assim. Porque teve essa questão de... o pai ser preso, por exemplo. Na lógica, a maioria das pessoas, pelo menos Quantas pessoas tu conhece que o pai foi preso? Exatamente, era aí que eu ia chegar, assim. Porque Isso. se faz uma pesquisa ao nosso redor, Aham. a maioria não vai ser. Provavelmente em comunidades mais carentes, sim. Isso. Aí, né, tu flutua bastante nesse universo, ela também deve ver bastante Sim, realidades, sim. assim. Mas aí tu teve que lidar com, bom, esse baque de, né? Só que Sim. esse baque já vinha dentro de você também, né? Eu acredito que em algum Sim. momento, não sei se tu tinha esperança disso acontecer, ou isso foi um sentimento bom ou ruim, assim. Na época foi horrível. Foi muito cruel, foi muito difícil de lidar, porque a consciência real que eu tinha naquele momento é que com a prisão dele, eu não poderia mais negar, não seria mais um não. E enquanto eu negava, enquanto eu dizia que não, doía um pouco menos. Então tu não admitia que Não acontecia admitia, não admitia. E assim, publicamente, no caso, né? Ou pra ninguém, publicamente, né? para ninguém, nem publicamente, nem pra gente. A família sempre optou pela negação. Então, e transgeracionalmente passado isso. Todas as outras pessoas da minha família nos ensinaram que a gente tinha que calar, que a gente tinha que... Não vamos falar sobre isso. Todo mundo usou a estratégia do silêncio como ferramenta para se proteger, né? Não falar sobre doía menos. E a partir do momento em que houve a prisão efetivada do pai, não, peraí, está confirmado. Tem outras pessoas que estão confirmando isso. Então, tá, é verdade. Nossa. E assim, eu vou falar, o pai foi preso por violência sexual contra as filhas e contra outras pessoas também. E a partir do momento que isso foi confirmado, né, então que ele foi preso, tornava real. E o tornar real é difícil viver com a realidade, né? Tu tem que... realmente não tem mais a armadurazinha que tinha de, assim... Pelo menos o benefício da dúvida. Aí não tinha mais o benefício da dúvida, Não né? tinha mais o benefício da dúvida, é bem isso. E não era dúvida para os outros, era dúvida para a gente, né? Sim. E aí passa por todo o processo de assimilação, de elaboração, de compreensão real do que a gente é e o quanto os traumas realmente afetam a gente. Então, quando você é adolescente, você ainda não tem a compreensão do trauma. Não importa. Enquanto o seu córtex pré-frontal, enquanto o seu cérebro não está completamente formado, você não consegue ver a gravidade do que aconteceu com você. E aí, junto com isso, ainda veio uma gravidez. Né? E depois dessa gestação ainda veio, esse mês, vai fazer 8 anos que o pai da minha filha faleceu. Sério? Não sabia? Meu Deus. Sim, então ainda teve o falecimento dele nisso. Então, e agora eu ainda falava, nossa, ela perdeu o pai, ela tinha 10 anos, ela já está quase na metade da vida, ela já vai fazer quase mais tempo que ela viveu sem o pai do que com, do que né? com. E numa época... Bom, sempre é ruim perder o pai, né? Bom, Sim, né? Na maioria dos casos. Mas eu digo na questão de idade, mas acho que para criança, porque para mim, como adulto, foi muito difícil, assim. Tu perdeu teu pai? Perdi meu pai há uns 5 anos atrás. Nossa, sabia, sinto muito. Tudo certo. E foi realmente muito doloroso, porque a vida inteira eu me preparei. Como meu pai fumava muito, a vida inteira eu vi ele se matando um pouquinho. E se eu tiver alguma briga, acho que difícil, a gente acho que nunca brigou mesmo, mas discussões mais feias foi sempre por causa disso. Porque eu dizia, tu vai morrer e eu não quero, eu não vou no teu velório, eu não quero te ver morrer, sabe? E, enfim, um cara que dificilmente que não expressava seus sentimentos, total, porque o cigarro também vinha como válvula de escape, né? E, enfim, para lidar com isso, até hoje é um processo, né? Então tu busca várias saídas, várias soluções para simplesmente absorver a realidade, entender e aceitar. Que é muito difícil a gente aceitar, porque a gente não aprende quando é pequeno que vai perder o teu pai, a tua mãe, ou qualquer pessoa. E a morte aqui na nossa sociedade, ela é ensinada de uma forma... Como perda. Acabei de Como falar que perda, mas não é perda, porque a pessoa não é como minha, né? É isso, é isso. Como perda. Então, a gente não é preparado para lidar com o processo do luto aqui. Então, imagina tua filha com 8 anos. E Com, aí tu ela tem com que... 10 anos na ocasião, vai fazer 8 anos que ele isso, com faleceu. 10 anos. Isso, mas assim,
E aí, olha só, e aí, indo um pouquinho na tua deixinha ali no meio, foi assim, tu tinha um carinho pelo teu pai, né? Tu teve embora, assim, óbvio que com as suas especificidades, mas tu teve uma boa relação com teu pai, Sim, né? A relação da minha filha com o pai dela era excelente. Isso que eu fico mais de cara com ele ainda, sabe? Ele era um paizão com ela. Nós já estávamos separados quando ele faleceu, mas ele era um excelente pai. Meu pai foi um bosta, né? Mas ainda assim, é inevitável que eu tenha vivido o luto da morte dele. Ele morreu, vai fazer 3 anos agora, e hoje eu só consigo falar aqui contigo porque eu vivi esse luto, porque eu estou vivendo esse luto. E quando eu me dei conta que, meu Deus, isso é o meu processo de luto, mas eu achei que eu não ia ter. Não, vai ter, mesmo que tenha sido uma pessoa que te prejudicou, que te fez mal, o luto vai ser inevitável. Porque tu nasceu, essa pessoa já estava ali, né? Já estava aquela figura de teu pai, bom, ruim, já estava ali, É né? isso. Então, e é maluco porque tu sempre foi uma pessoa, pelo menos assim, a minha visão sempre foi essa pessoa aqui, maluca e Isso, espontânea. Então tu sempre teve essa coisa de ser lively, né? Aham. E é maluco pensar que talvez tu chegava em casa e teu mundo era outro, assim. Aliás, todos nós, né? Todos nós tínhamos um mundo ali no colégio, toda criança, todo adolescente tem o seu mundo ali no colégio, seus amiguinhos e tal. E nunca se sabe o que passa na casa. Pode ser uma família super feliz de Doriana, que eu não acredito nesse conceito. Acredito que todas as famílias Tem seus BO, né? Tem seus BOs, todas, pelo menos que eu conheci até hoje. Mas tem uns BOs que são mais pesados, né? Sim. Então, o que tu passou... se teve mais gente que passou lá da nossa geração, a gente nem sabe, né? E provavelmente, né? E aí, olha só onde a gente chega aqui com isso. Porque o nosso vale, nós começamos dizendo que o nosso vale é um vale muito... A moça aquela de Santa Catarina veio aqui porque nós temos um vale muito promissor, né? Ao que tu acha que se deve esse vale ser promissor? Pois é. Não uma única característica, né? Mas, assim, muito colonização germânica, né? Nossa, galera trabalhadora, guerrida e tudo mais. Hoje, as estatísticas mostram que 7 em cada 10 meninas vão passar por alguma situação de violência sexual em algum momento da vida. 7 em cada 10 meninas. E 4 em cada 10 meninos. Tá? Tudo subnotificado, assim, porque são notificações que chegam, coisas que chegam muito tempo depois, ou hospital, ou nunca chega. Tá? Mas hoje a projeção é mais ou menos essa. Então, eu fui prof por mais de 15 anos e, assim, eu entrava na sala de aula todos os dias, olhava para os olhinhos das minhas alunas e pensava, qual de vocês? Porque... Que se são 10 alunas, tu vai ter... 7 ali... Ou já passou ou vai passar. Né? Já passou ou vai passar e 80% dos casos são dentro de casa. São intrafamiliares. Né? Então, é muito forte, é muito difícil. E o nosso vale, ele tem uma... É bizarro o quanto os números aqui são maiores do que em outras regiões. Então, infelizmente, eu tenho para te dizer que nós tivemos muitas colegas que passaram pelo que eu passei. Muitas das vezes nem sabem. Nem se deram conta. Não se deram conta que aquilo era um abuso, que aquilo era uma violência. Porque às vezes é também um avô, um tio, enfim. Mas é teu tio, tá sentada no colo, tá tudo... Para com isso, bateu na tua bunda, que frescura, é teu tio pode. Né? Ou aquela mão, assim, quando pegava no colo e sentia uma mão diferente ali... Porque acho que sente, né? Sente quando tem sabe, a maldade. Sabe que tá errado. Sabe que tá errado. A gente sabe, mas tu não sabe o que fazer com aquilo. Porque nós não fomos ensinados a o que fazer com isso. Não tem essa conversa. Não né? tinha. Eu até não posso dizer porque minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha uma neura. Sério. Ai, que bom. E eu, menino, ela tinha uma neura. E ela tava sempre nessa. Tipo, você não tava sozinho lá com os caras, não sei o quê. Então, a minha mãe sempre super protegeu nesse sentido. Ela tinha muito medo de a gente, quando criança, sofrer abuso. Porque morava no Rio. Então, lá... Acho que não sei se falava mais ou se tem tanta violência em tantas formas já há mais tempo que talvez os pais já eram mais paranoicos naquela época. Tem várias coisas aí também. E aí eu antes falei da colonização germânica e hoje a gente tem estudos que atrelam o suicídio à colonização germânica, né? Que existe uma tendência maior e por isso que aqui no Vale a gente tem um grande número de suicídios também. Não é Venâncio a cidade que mais tem... Venâncio é a cidade que mais tem suicídios no Brasil. E o Vale também está em números... Nós somos o estado com o maior número de suicídios no Brasil também, né? Enfim,
E a colonização germânica, o que ela fazia? Meu pai, por exemplo, a gente sabe que ele é uma vítima de um colégio interno, né? Ele esteve, em 1945, durante a guerra, ele esteve em um colégio interno de padres. O que acontecia com meninos loirinhos que só falavam alemão? Tu não falava alemão, né? Então, Não, é. com meninos loirinhos que só falavam alemão dentro de um seminário. Hoje a gente sabe, né? E na época não. Então ele sofreu violências absurdas lá por conta da igreja e o período pós-guerra e tudo isso. E aí olha que loucura, porque nós aqui no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, somos vítimas de Hitler. Aham. E eu acho que vem antes até. Acho que vem lá... Teve, claro, esse momento da Segunda Guerra que foi realmente crucial e muito forte, mas eu acho que é mais antigo ainda. É geracional, assim. Eu me lembro de um pai de um amigo meu, assim, um dia, que é descendência alemã também, e a gente estava falando sobre essa questão de bater no filho, assim. Eu sou realmente muito contra qualquer tapa. Mas é um tapa e ele vai aprender que tem que respeitar. Não, se tu chegou no tapa, meu amigo, porque realmente tu se atestou como fraco na tu que perdeu o comunicação. controle e bateu. Então, assim, eu não acho certo, nem com Hipótese uma nenhuma, pessoa, né? nem com um animal, nem com... Enfim. Mas aí ele disse... não, tu tem que ver quando eu era pequeno. Que eu passava, meu pai já me dava um tapão Ai, credo. e já dizia assim... Ele ficava, mas pai, o que eu fiz? Isso aqui é pra tu já... Agora já entender que tu não fazer nada de errado, porque senão tu vai apanhar depois. Então, quer dizer, tu já... Olha como é maluco isso de a violência ser tão natural para aquela pessoa. Isso, A normalizada, violência física, né? Porque a gente tá falando de violência física, mas tem a violência verbal também. Psicológica, né? Que é Total. tão séria quanto, assim. Mas, assim, como isso vem até, talvez, no teu gene mesmo. Né? Vem no gene, sim, é genético. Então, genético. é muito doido. Lógico que a gente está longe de querer justificar qualquer coisa que... aliás, pelo contrário, é muito bom que a Larissa traga a sua verdade, sua realidade. Porque é um trabalho que tu faz hoje, Sim. né? Muito grande. Tu trabalha com meninas que sofrem abuso também, né? Isso aí. Então, assim, falar... É o novo, talvez o primeiro passo que a gente está dando, a nossa geração. Isso. De conseguir falar para tentar melhorar uma situação que vai levar muitos anos ainda, infelizmente. A gente começa já dizendo que nós somos a última geração que se calou diante da violência sexual. Porque o não falar ainda é vergonhoso, gente. Gente, para minha mãe, como é difícil ela ouvir isso, sabe? Todas as culpas que ela carrega, mesmo ela não tendo culpa, porque... Hoje a gente sabe que grande psicopata que meu pai era e com todos os narcisista e todas as questões que ele tinha, ele é manipulável, ele manipulou centenas de pessoas, milhares de pessoas. Ele não chegou a ser Ele foi político, ele foi vice-prefeito de Estrela, e até que foi assim, foi por causa disso que a minha família soube quem era meu pai, né? Então assim, nasci, quando mamãe engravidou, mamãe fugiu. Né? Fugiu dele? Fugiu de Lajeado. Tá. Né? Imagina, mamãe solteira, engravidou de um promotor de justiça, casado, com 6 filhos. Tá, ela não era casada com ele. Mamãe tinha 21, 22, papai tinha 52. Algo de errado já não estava certo aí, né? Então, mamãe foi embora. E meu avô materno, né? Pai dela, quando soube que ela estava grávida, construiu uma casa pra gente, ele foi nos buscar em Montenegro, eu já tinha nascido e por isso nós sempre moramos do lado da casa do meu avô. Mas ninguém nunca forçou a minha mãe a dizer quem era meu pai e tudo certo, e na família fui criada ali com muito amor pelos meus avós maternos, junto. E um dia, só que o abusador, ele vai manipular todo mundo para se manter perto das vítimas. E então, um dia eu estava caminhando com meu avô, o pai mantinha contato comigo, assim, contato com a mãe, e manipulava de todas as formas para nos ter por perto. Estava caminhando com meu avô e eu vou, olha ali o papai. E eu vou, onde? E eu aqui, ó, juntei um santinho do chão das eleições de 1989, que papai estava concorrendo à prefeitura de Lajeado. Esse é teu pai? Eu disse, sim, esse é meu pai. E aí, assim foi que a família ficou sabendo quem era o pai. E aí ele foi ter contato com a família. E a partir dali ele me registrou. Mas tu sabia que era ele? Eu sabia que era ele, né? Mas as outras pessoas não sabiam, assim. Ali ele me registrou e me levou para ter contato com a família. E assim foi que eu fui entrando na família. E ele já tinha uma outra filha? Ele já tinha mais 6 filhos mais velhos. Meu Deus, você tem bastante irmão, porque tua mãe depois casou também. Minha mãe casou de novo e teve 2 criaturas
Graças a Deus que Horríveis. eles existem. Horríveis. Que é Ai, o são Vini, que a gente lindos. falou antes, e o São Gabi, lindos. né? Meus irmãos são lindos, o Vini e o Não, Gabi. são muito lindos. Por dentro, no caso, Eles são né? os amores. Não sei, não conheço eles por dentro. Mas eles são os amores. Não, eles são gente Tenho boa esses 2 mais novos e tenho 6 mais velhos. mesmo. Meu Deus, então vocês são em 200. É que eu não Isso. sou ruim na matemática. aí Isso, eu sou de humanas, né? sou de humanas. E todos os meus irmãos são mais velhos que a minha mãe. Ah, meu Deus. Olha, né? Que... Que demora pra cair a ficha aqui no loiro também. É, assim, Mas que doido isso. doido, né? E aí, tipo, Creepy. todos entraram depois no lance de denúncia ou... Ai, foi uma treta gigantesca. Uns contra, uns não era a favor, mas Vocês uns... não se reuniram pra falar, vamos denunciar? Sabe quando nós estivemos todos os filhos juntos do meu pai? Nunca. Sério? Nós estivemos o máximo de filhos juntos do meu pai. Nós estivemos em 7 dos 8 filhos que ele tem. Não, espera. 6, 7, 8. Ele tem 8. Agora, quando ele faleceu, nós estivemos em 7. Que louco. Bem louco. É, porque também é um ambiente pesado, talvez, pra reunir. Mas antes não tinha como, as manipulações dele eram de afastar todo mundo, de fazer um brigar com o outro, de botar a família toda uma contra a outra. Tá, e tu tava trazendo a timeline, então, de... Isso. Beleza, aí conheceu, foi inserida na Foi família. inserida na E família. aí tu foi morar com eles? Eu tinha uma guarda compartilhada. Eu vivia com ficava as duas um pouco famílias. com a tua mãe, um pouco com teu pai. Isso, um pouco com a minha Eles mãe. nunca foram casados os dois? Não, nunca foram Eu tô casados. fazendo essas perguntas porque a gente é muito amigo, mas a gente realmente nunca falou desse assunto. Não, a Talvez gente meio nunca- por cima. A gente nunca falou desse assunto, eu nunca falo. Aí é que tá, sabe o que acontece? Todas as outras pessoas, e principalmente na época em que o pai foi preso, todo mundo falou. Todas as pessoas falaram de mim, todo mundo falava sobre mim, mas na época eu não tinha condições de falar sobre isso. E agora, depois de muita terapia, depois de luto, depois de, olha, depois de cérebro córtex formado, olha, diz, cara, olha tudo isso que aconteceu, meu Deus, tá, pera, não, deixa eu organizar. Sabe que a primeira vez que eu verbalizei toda a minha história foi faz 2 anos. Foi ano passado, assim, tá fazendo 2 anos agora, vai fazer, na verdade, em janeiro. Eu nunca tinha falado tudo, porque é um trauma tão grande que, para proteção mesmo, literalmente, para se proteger, o cérebro ele oprime, ele suprime, porque falar sobre isso e tornar isso consciente Tu revive. Tu revive, mas assim, ó, os níveis de estresse e os hormônios que geram são tão grandes que não existe nenhum órgão no corpo capaz de eliminar isso, de excretar isso, de digerir isso. Sim. Então vai psicossomar no corpo. Tu vai ter. Virar uma doença. Vai virar uma doença física, uma doença mental, vai virar isso. Né? É inevitável. Sim. Vai acontecer alguma coisa, vai manifestar de alguma De forma. alguma forma, tu teria que botar pra fora Isso. e não E tem se um tu não exercício. coloca, o corpo vai colocar pra ti. É. Então, para se proteger o cérebro da criança, principalmente por crianças que passaram por violência muito cedo na vida, né? As primeiras memórias de violência que eu tenho, eu tinha 3 anos. Sério? E tu lembra, assim... Lembro, as memórias são muito nítidas, assim. Tu lembra com imagem ou lembra da sensação? Com imagem, com sensação, com cheiro, com gosto. É bem ruim. Ai. Tanto que eu tenho várias meninas que eu atendo, assim, por exemplo... Agora é punk, assim, tá? Enfim, vou falar. Várias meninas, por exemplo, que tomam banho... E passar sabonete, elas não conseguem. Porque lidar com a textura do sabonete é difícil. Lidar com a textura de shampoo é difícil. Porque lembra... Porque remete. Isso. Então, é muita coisa para digerir. O corpo não tem mecanismos para digerir isso. E vem na idade adulta. E aí, quando tu senta com essas meninas, porque tu faz um trabalho quase que de psicóloga ali, né? Eu estou estudando psico, né? Para que fique claro. Sim. Legal. Porque eu me lembro quando a gente falou disso, tu disse, não, eu não sou formada, mas tu tem uma formação que a vida te deu, infelizmente. Isso. Né? Ou felizmente, porque a gente vai chegar lá na frente daqui a pouco na conversa, que a gente vai chegar na parte boa disso, porque tem, né? Tudo na vida tem. Sim. Mas a vida te preparou para hoje estar estendendo, tá conseguindo externalizar em primeiro lugar e se curar. Isso aí. Assim, pelo menos tentar melhorar um pouquinho a ferida. E tentar ajudar outras pessoas também, que é muito bonito. Então, assim, tu vai lá e senta com a menina. Sim. E tem que ouvir aquela realidade que é muito próxima à tua, ou que tu passou, né? Então, como que é isso, assim? Tu senta lá e daqui a pouco tu tá revivendo junto, né? De alguma forma, aquele momento. Sabe que nos momentos, assim, que eu converso com as meninas que eu atendo mesmo, é muito maluco porque eu acho que eu entro em estado de flow.
né? Porque eu consigo identificar exatamente a sensação que ela está tendo. Isso que é o. Sabe aquela coisa do alcoólatra? Por que o AA funciona tão bem há tantos anos e o NA? Porque são pessoas que passaram pela experiência. É óbvio que um médico, para ser um bom médico e curar câncer, ele não precisa ter tido câncer para poder curar. Meu Deus, longe disso. Sim, porque senão não existe ginecologista homem, né? Ginecologista Exato. mulher. Boa, boa. Mas essa instrumentalização, isso a gente tem aprendido muito agora, assim, por exemplo, com a enchente, com o pessoal, de dizer, eu sei como tu. Não, tu não sabe como é que é. Tu não sabe. A gente não sabe como é ser preto. A gente não faz ideia do que é. Vocês, homens, por mais que vocês tentem, vocês não fazem ideia do que é ser uma mulher e de tu tá caminhando na rua, não importa se é de noite, se é de manhã ou se é de tarde, tem alguém atrás de ti e tu vira, é uma mulher, ufa, né? Não tem ideia. Enfim, ponto. Eu também não tenho ideia como é ser homem e ter que obrigatoriamente parecer que tu tem um carrão para poder, sei lá, se afirmar de alguma forma. Não tenho ideia. Não tenho ideia como deve ser horrível alguém dizer pra ti, homem não chora. Eu tava pensando nisso agora. Não, tu não pode Que chorar. É pouco Não. falado, né? Mas Não essa tenho história ideia. do homem não chora somatiza também um monte de... Total, pra tudo. Enfim, mas então eu acho que eu entro num estágio de flow quando eu atendo as meninas, assim, e eu consigo entrar muito no que elas estão falando. Então, por exemplo, um último momento que eu tive agora, o último relato que eu tive, uma menina de 12 anos, assim, ela me trazendo, então ela estava falando e baixinha, assim, pequenininha, e contando a história dela e olhando para baixo, assim. E aí eu comecei a trazer para ela algumas informações, alguns dados de realidade, assim. Isso não está certo. Ele não tem o direito de fazer isso contigo, embora seja teu tio, embora essas coisas todas. E fui trazendo várias informações para ela. E no momento em que eu disse, e eu entendo a tua dor, eu imagino como está sendo difícil para ti lidar com isso, eu sei o quanto sair da cama de manhã é difícil, porque eu também passei por isso. E nesse momento, na hora que eu falo, porque eu também passei por isso, ela levanta os olhinhos e faz contato visual. Pela primeira vez, ela já estava falando há uns 20 minutos, assim. Então, assim, ter os semelhantes junto faz uma diferença no tratamento. E acho que pra tudo, né? Acho que Para quando a tudo, gente para vai... tudo. Se a gente pensar que em dar uma aula de violão, quando teu professor Isso, pega o violão e toca, tu para tudo. tá, de repente tu tá na mesma vibração. E ali também, assim, por mais É. que seja uma vibração baixa, seja uma coisa triste, Mas tu é um sabe que tu não é acolhimento o... que a gente consegue se dar. Que é absurdo. Uma menina de 12 anos conseguiu me acolher com a Sim. dorzinha dela, ainda eu contando a minha história, e ela contando, quando ela contou a dela, e depois eu contei a minha, ela disse: Meu Deus, pra ti foi tão mais difícil porque foi teu pai e tu tá aqui hoje. Eu digo: Sim, mas tu também aconteceu. E uma dor não existe dor Não é maior. maior ou menor. Não É. existe. E eu imagino que quando isso te acontece lá na infância, assim, principalmente, mas ao longo da vida, né? Porque acho que tua criança fica um pouco presa ali também, né? Total. Tu deve se sentir a única do mundo que tá passando isso, né? Tu Sim. não deve pensar, isso acontece com uma galera, é uma coisa normal, vamos lá, vamos falar, porque Não, ninguém fala ninguém sobre, fala. e realmente não é uma coisa corriqueira ou normal, assim, pelo menos não falada, né? Isso né? É. Ela acontece todos os dias, acontece o tempo todo, acontece em várias casas. E, infelizmente, nós temos amigos abusadores. Todo homem conhece uma mulher que foi abusada, mas tu conhece algum abusador? Não. Pois é. Então, isso que é o mais punk. Porque o cara não vai chegar e falar, né? Não vai. Eu tô Não lá vai, abusando não vai. do meu filho. Não. Isso ele vai fazer ele na surdina da perversidade dele, né? Nós temos um convidado aqui agora, Nós pra quem temos. a galera não tá vendo. Vem, sobe então, Johnny. Ai, Ele quer participar, Johnny. ele Ele quer trazer suavidade. Tu achou que tu ia trazer coisa leve e engraçada hoje, né? Não, Vem, Johnny, vem, eu tchau. realmente eu não penso Não pensa. nunca na entrevista antes, lá. assim, de... Hoje, pela primeira vez... Aliás, primeira não, né? Hoje tá mais fácil aqui. Tem umas perguntinhas ali pra gente tirar Porque depois. eu vi que tu fez um curso de formação de facilitador de círculos de Pois construção de Não, mas paz. isso aqui já tava... Quando eu comecei esse programa aqui há 4 meses atrás, eu fiz a caixinha de perguntas, só que eu não gosto de De engessar. porque Quer eu descer, quero amor? isso mesmo. Se tá no teu coração, acho que aqui de Espontaneidade, repente vai né? ser um lugar pra tu falar e uma sessão de terapia também, por que não? Que belo. Mas eu acho que a gente não pode também achar que a vida é só um mar de rosas. Então, a tua verdade e o jeito que tu traz... acho que na primeira vez que a gente conversou, meio por cima sobre isso, que tu me disse aquela coisa de faz 1000 anos que eu não te vejo e tal, foi provavelmente quando eu comecei no negócio de rádio ano passado, no início do ano,
tu já falava com uma leveza, assim, Sim. que é espantosa no Sim. bom sentido, assim, porque é muito pesado, assim. É. A gente tá hoje falando aqui com leveza também, porque eu acredito que o problema mais pesado que possa existir, tá rolando uma guerra em Israel agora, vamos falar desse problema, né? Exato. Acho que no momento que a gente bota para debaixo do tapete, e eu sei que não é fácil tirar os problemas debaixo do tapete, falo por mim mesmo, né? Nossos problemas são difíceis de tirar, mas é o passo número 1, né? É o primeiro. Tu não precisa. Eu não posso falar do teu problema. Só você mesmo pode. Isso. Né? Isso. Só a Larissa pode falar do que ela passou. Então, assim, mas que ela se sinta à vontade para falar onde for. Tu não vai sair por aí na rua falando. Mas Isso. vai ter momentos que eu acho que sim, né? E o principal é porque, assim, quando rola a identificação, quando acontece a identificação de, nossa, tem mais gente que passou por isso, porque, sim, eu tinha isso quando era criança, de me questionar, ai, será que a fulana passa por alguma coisa parecida com isso? Será que a ciclana passa por isso também? E não saber, até hoje eu não sei se elas passaram ou não, eu quero muito acreditar que não. Então, quando você encontra os seus semelhantes, assim, quando você está com alguém que passou pelo que você passou, fica mais leve, consegue dividir. A gente não se sente tão Tu sozinho. anda junto, tu entende o porquê tu tem tais reações, porquê que tu te... Por exemplo, a minha gestação precoce é completamente consequência, né? E várias outras coisas, assim, vários outros atitudes que eu tive na minha vida, tudo consequência. Tudo consequência. E só hoje eu consegui me reintegrar ao ponto de olhar para isso e dizer, tá, isso tudo aconteceu porque eu estava tão comprometida e tão doente com aquilo. Porque, olha só, vou te dar um exemplo. Tu tem sobrinhos, né? Tem. Que idade tem teu sobrinho? 10, 11, 7. Tá. 7 anos, né? A pequena tem 7 anos. Vamos colocar ela dentro do teu carro para andar aqui na 386? Vamos? Botar ela dirigindo? Isso, dirigindo o teu carro. Não, né? Por que tu não faria isso? Porque ela não sabe dirigir, porque ela se Tá. bateria o carro, mataria alguém, se mataria. Mas e por que que ela não sabe dirigir? Porque nem é permitido, né? Porque não é permitido. Mas assim, ó, o corpinho dela, será que ela Nem alcança alcança lá também. segurar a direção, os pezinhos lá embaixo, controlar os Não, nem espelhos, conseguiria, conhecer, identificar as regras, velocidade? Não. É por isso que o número é 18, né, para poder fazer carteira de motorista. E é por isso que a sexualidade ela é para vir no maior, quando a gente já está mais velho, crianças pequenas, menores sei lá, não sei qual é que é a idade que seria interessante começar a pessoa ser inserida numa vida sexual, mas enfim, na adolescência, mais final da adolescência, penso que seja interessante. Mas quando a criança é colocada, a criança vive na linguagem da ternura, né? Como chama o cachorro? É o au-au. É o vamos fazer papá? Vamos fazer mamam? É assim que a gente fala com criança. E quando ela é introduzida a uma linguagem sexualizada, que seja um olhar, que seja um toque, aquilo não digere, porque o corpinho... Ela nem entende, né? Eu acredito. Ela não tem mecanismos para lidar com aquilo. O corpo não foi feito para aquilo naquela idade. Tanto que não tem nem desejo, né? Não tem, O desejo deve não tem. surgir, sei lá, com que idade. Não tem. Existe anterior, assim, a noção de controlar esfíncter, tanto que a criança tem fase oral, fase anal, todas essas coisas, mas não é nada relacionado à atividade sexual, Sim. né? Não está no mecanismo da criança isso. E quando ela é inserida nisso, fica uma cicatriz neurológica. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. É mais ou menos como se você pegasse um bebê de 2 semanas e fosse dar feijoada pro bebê. O estômago não está formado, o intestino não está formado, não tem nada formado nessa criaturinha. Sei lá, talvez se isso acontecer, é uma criança que não vai poder comer, que vai ter várias restrições alimentares vai lá durante na a vida. frente trazer Isso. consequências. Vai né? trazer consequências. Então, a criança que foi apresentada a uma linguagem sexualizada quando ela é muito pequena, e quanto menor, pior, vai reverberar. É inevitável. E aí que eu tava falando antes de a gente chegar no ponto da gratidão e do perdão e tudo mais. Porque, assim, imagino que eu passei... Agora eu fiz a formação lá na roda, né? Nos círculos. Mas eu já participo de rodas há mais tempo e sempre, ou a maioria delas foi entre homens. Que o nosso querido Samuel Johan, tu deve Querido, conhecer. sim. Eu já disse para ele, eu vou estar trabalhando com ele ainda em algum desses lugares que ele está. Enfim, ele que me apresentou a esse mundo e eu realmente me apaixonei. E principalmente por ser um ambiente que eu sentia que não fazia bem só a mim, fazia bem a todos que estavam ali, porque homens reunidos e falando de si mesmo
de sentimentos, de traumas, de, enfim, tantas coisas. Eu nunca tinha visto, nunca tinha passado. Tinha passado por uma mesa de bar, você tá falando com teus amigos sobre bebê, sobre futebol, sobre mulher, sobre enfim, qualquer o coisa. que fez e aconteceu, né? E sempre é um querendo ser melhor que o outro. E eu sempre sentia isso, meu Deus, mas será que é só isso? Será O que é ser melhor que o outro, né? Então será que os caras realmente... Aí tu tem, às vezes, uma conversa com um amigo e tal, mas tu reunir vários, ouvir várias histórias e contar a tua também, realmente é mágico, né? Tem um celular aqui tocando agora nesse momento. Oh, meu Quer Deus, atender? a minha Pode... filha, Vai, sim. atende aí, a gente vai Vamos botar ver. no ar ela atendendo. Aham. A mãe da adolescente. A mãe da adolescente. Você pode até deixar, daí tu só acelera. E eu já nem lembro mais o que eu tava falando das rodas. Homens nessas rodas, vocês com rodas de homens falando Pois sobre é. masculinidade de maneira saudável. Então, mas sei lá por que eu tava falando de roda, Nós mas estávamos falando da parte boa do chegar na gratidão isso. e o quanto isso está mais tempo na tua vida. Então, assim, agora nessa formação lá, eu falei pra elas mais uma vez uma coisa que fazia tempo que eu não falava, que é o triângulo do perdão, né? Que isso me veio, depois eu fui lendo um livro, acho que do Prem Babá, que ele fala uma coisa parecida, assim, mas porque também é básico, não é que não tem nenhum gênio aqui, é só porque eu refletindo sobre alguns problemas, eu comecei a pensar que a primeira coisa é tu entender, compreender o outro, né? Então, assim, por que teu pai fez isso? Né? Então, tu compreendeu que ele veio de uma criação, ou talvez até antes da criação dele. Tem mais coisas ali que a gente já sabe. Que, assim, provavelmente sofreu abuso também. Provavelmente não. Sim, é confirmado. 900% de certeza. Então, tu entendeu. Isso não torna ok, isso não torna certo o que ele fez, mas pelo menos tu compreendeu. E aí tu vai tentar perdoar lá dentro. E aí o perdão não é falar pra ele que perdoou, porque isso não adianta. Tu pode falar o que quiser, pra quem quiser que perdoa. Tá? Ele é só interno, né? Então o perdão ele é só lá dentro da gente. E ele depende da compreensão pra isso, né? E aí, depois, se tu conseguir mesmo perdoar lá dentro e falar assim, bom, então tá perdoado, aí tu vai pra gratidão. Que aí tu vai pensar, nossa, que bom que isso me aconteceu. A pior coisa da minha vida, a coisa mais triste que poderia me aconteceu. E graças a isso, por exemplo, no teu caso, eu tô prevendo isso, ou precavendo muitas outras meninas de passarem por isso, e as que já passaram, pelo menos dando um chão que tu não teve. Tu não teve um adulto para falar contigo sobre, entende? Então, eu acredito que, por mais cruel e terrível seja o acontecimento da vida de todos nós, que seja no último dia de vida, a gente um dia vai conseguir, ou se a gente se esforçar muito, agradecer por ele ter nos acontecido. Né? Então, várias coisas aí. Uma delas é o Prem Baba, ele é um dos caras que eu não gosto. A gente não endeusa ou, sei lá, pessoas... Porque ele também é um abusador, tá? Eles veem a sexualidade de uma maneira diferente, assim, também. João de Deus, né? Sim. Yin Yang. Esses líderes... Luz e sombra. E é que vem, essa galera que é muito genial, porque meu pai, ele era genial. Não tem noção, assim. Era o Almanaque Abril. Lembra do Almanaque Abril? Sabe qual era uma das brincadeiras que a gente fazia? Abre o Almanaque Abril aí. Abri. A Argélia. Qual é o tamanho? Qual é o número de pessoas? Quantos estados? Ele sabia todos os países do mundo por ordem alfabética, por ordem de tamanho, por ordem... Provavelmente tinha lá uma reguada se na infância se não decorasse lá também, nos né? padres, sim. Mas ele era muito inteligente. Eu acho que ele devia ter um QI ali de uns 150. Ele falava grego, alemão, inglês, francês, latim... E eu fui ensinada desde pequena, desde muito pequenininha. Nossos livros... Tanto que tu me pediu para trazer um objeto. Eu trouxe meu objeto. Eu até vou te mostrar. Claro. Vou te mostrar. Ela veio preparada. É uma mochila inteira. Não, relaxa, que eu vou abrir aqui. Na verdade, assim, eu nem vim preparada, porque eu não ia mais passar em casa depois que tu me pediu. Mas eu pensei, eu não vou passar em casa, mas o objeto, eu sempre tenho um igual. Isso é a primeira vez que a gente faz esse programa, sabia? Tu é a primeira entrevistada que vai... Eu imaginei que isso viria depois do círculo. Ideia do círculo, pois é. E eu já tinha passado por outras dinâmicas que tinham isso. E eu nunca me toquei de usar no programa, né? E aí eu vou te dizer que foi um momento muito legal, que eu disse, eu quero ir lá agora. Porque eu acho que agora ele tá com um olhar que
ó, semelhantes. Eu tava morrendo de vontade de fazer a Tânia lá do Pacto. A gente tá falando do Círculos de Paz, que é uma formação do Pacto Ai, a pela Tânia Paz. podia vir falar sobre o pacto aqui, sobre os A círculos. Tânia veio quando eu tava lá na rádio ainda, eu quero trazer ela agora de novo, né? Tá. Antigamente a gente não fazia tão bonitinho como agora, mas eu sou muito fã dela. Inclusive, Tânia é semana demais, né? passada, durante o curso, coincidentemente, a gente teve uma ação, que ela fez uma palestra e a gente fez o som das cores. Eu vi isso. Eu sou vi. muito, muito fã da Tânia Freires. É. E ela, assim como a Prefeitura de Lajeado e a galera envolvida nesse, acho que é o Sérgio também, né? Sim, Que o tá promotor envolvido. Sérgio Diefenbach, doutor Essa Sérgio, galera tá realmente fazendo Bárbara. Lajeado ser referência, assim. Ser Tem referência, uma Carmen, gente. que eu não lembro de ser conhecido pessoalmente, mas parece que ela já fazia círculos no presídio antes do Samuel até. A Carmen é maravilhosa, ela trabalha com o doutor Sérgio. Ela trabalha no Ministério Público. Carmen Sampaio é maravilhosa também. Assim, essa questão da justiça restaurativa que chegou em Lajeado, tanto que eu acho que é isso que tem nos auxiliado muito nessa questão da enchente agora, né? Porque nós já conseguimos lidar muito melhor. A gente levou para as outras cidades, assim, os círculos. Dos abalos psicológicos da... A gente acolheu todos os profs. Olha o que rolou ali em relação aos círculos ali naquele momento. O meu desespero foi, logo na quarta-feira, quando teve as cheias, como eu tenho a formação dos círculos em círculos complexos, a gente se chamou ali no grupo de gente, é nós que temos a ferramenta aqui, né? Círculos complexos, as coisas complexas é com a gente, o BO. E aí, chamando o Thiago Guerra e a Diane, assim, ó, aqui em Lajeado tem uma mínima estrutura para que a gente possa lidar com isso, mas Roca não tem, Mussum não tem. Então, na quarta-feira de manhã da cheia, Diane e eu chegamos em Roca antes do primeiro caminhão de água chegar. Então, a gente chegou, assim, não tinha nada, não tinha nada. A cidade, assim, ó, literalmente, a sensação era... Isso é diferente de cenário de guerra, tá? Cenário de guerra é um e cenário de catástrofe é outro. É o mesmo cenário de furacão Katrina, isso tsunami. agora... Tsunami, é isso, tá? Então, nós chegamos lá, as pessoas ainda também saindo das casas sujas, ainda ela tá... Nem sabendo se a família não sabendo nada. Todas as pessoas procurando um lugar que não estivesse sujo, porque a cidade toda devastada. Pura lama. Pura lama. Nós andamos 4 quilômetros até chegar no centro paroquial, que não estava sujo, e ali a gente começou, enfim, a organizar as coisas. A gente vai passar umas imagens aqui, a gente já mostrou Vocês falaram com bastante, a Nath, né? mas vamos passar aqui umas imagens de Roca, que foi uma cidade devastada. Nossa. 80 e poucos % da cidade foi levada pela enchente. E aí, depois de 2 dias trabalhando lá, assim que eu me dei conta, o primeiro desespero que as pessoas chegavam era por água, né? Primeira coisa, água. Então, hidratávamos as E dá pessoas. sede, né? E há muito tempo, né, sem se hidratar, e tipo, é a primeira necessidade básica do ser humano, água. Depois, comida, né? Quem precisava de comida pronta ou quem tinha lugar para preparar a comida, então abastecemos com comida, tá? E depois as outras coisas todas. E aí que eu me dei conta, disse, gente, as crianças estão jogadas. E aí que eu me dei conta, gente, as crianças estão dormindo em espaços... elas estão completamente expostas à animalidade dos adultos, né? Dormindo em camas compartilhadas, na casa de não se sabe quem. Então, nós já temos índices... Índices nós ainda não temos, mas nós já sabemos que uma grande quantidade de abuso aconteceu ali. Então, ambiente hostil. Aqueles acampamentos. Nos salões, né? aqueles... Isso aí. E aí, quando me dei conta disso, eu disse, meu Deus, como a gente vai começar a resolver isso, né? Lugar seguro. As crianças não têm nenhum lugar seguro. A gente precisa agilizar as escolas para que elas tenham pelo menos um lugar seguro. Então, a gente precisa reorganizar a escola, precisa fortalecer os profs para receberem essa demanda das crianças, considerando que os profs também são vítimas, né? E nisso, vamos fazer os círculos com os profs, então. Então, a gente fez círculos com todos os profs de Mussum, com todos os profs de Encantado, com o Johninho, com os profs de Roca e todos ali. E foi de uma potência, assim, círculos de luto, de perda, uma loucura. Porque até ali a criança falando que o coleguinha dela morreu na enchente. Com os profs. Com os professores só. Com os profs. Vai acontecer com os alunos, mas com os profs. E são profs, assim, que perderam tudo. Diretora que ficou horas... que ela prendeu a mãe dela numa janela, quebrou o vidro da janela, amarrou a mãe com um lençol para a mãe de 94 anos não ser levada pela água. Meu Deus. E ficou horas em cima. E assim. quantos viram também o familiar indo, nem conseguiram amarrar? Casas caindo, vizinhos que faleceram. As pessoas viram isso, sabe? Assistiram isso. Estavam ali ouvindo os gritos dos vizinhos que pedindo por socorro e não ter o que fazer, né? Então, muito sofrimento, muito sofrimento. E a roda, o círculo,
não é a cura para tudo Não. isso, mas assim, é um grande. Se você não conhece os Círculos de Paz ou a Kay Pranes, vamos colocar aqui a referência também da Kay Isso. Pranes, a própria Comunicação Não Violenta, que eu tô há 2 anos lendo o livro e não consigo, assim, ele é tão denso e tão complexo, assim, que eu paro. Eu juro que eu paro. Eu tô na metade, eu acho, do livro. E porque eu acho que o livro, ele tem aquela coisa de ser no momento. Tu disse que Aham. veio aqui na entrevista agora, e eu pensei isso logo no início. Pensei, ela sentiu o chamado de estar aqui, Aham. contando a sua história. E nada disso foi pensado, assim. A Aham. abertura Aham. para ela, para Larissa estar aqui foi dada 1 ano e meio Aham. atrás, assim. Aham. Mas eu também não forço, porque eu acho que Isso tu aí. sente o chamado. E o livro é muito assim, todos os livros eu sinto isso. Se eu abro um livro e não sinto vontade de ler, eu paro. Tu lê um livro de cada vez? Não, eu leio Eu leio 400 de cada vários vez. livros ao mesmo Isso tempo. que é outro Hoje eu inferno também, preciso. né? Não, isso não é um inferno, Porque eu querido. tô lá com 10 livros pra acabar, entendeu? Mas tudo bem. Mas um dia tu vai acabar e tu sabe o contexto dele, está Sim. internalizando. Tá ali, tá ali. Mas esse Comunicação Não Violenta que a gente vai colocar aqui pra vocês verem, é uma referência mundial. O cara hoje já tá morto, né? Mas, enfim, mudou muita coisa no mundo inteiro, inclusive aqui em Lajado. E a Larissa também, como ela disse, Isso. é facilitadora Quer ver também. um exemplinho da comunicação não violenta? É assim, ó. Por exemplo, eu trabalhava na padaria, atendia pessoas e tal. E ao invés de eu dizer para as pessoas, desculpa a demora, ai, obrigada por ter esperado. Aham, É isso. É uma troquinha de uma palavrinha. sim. Essa semana também a gente estava fazendo uma ação com uma criança de 6 anos e a gente estava jogando um jogo e ela ficou em quarto lugar. E aí, mas eu fiquei em primeiro, a outra pessoa que estava jogando ficou em segundo, a outra ficou em terceiro, ela ficou em quarto. Ela não ficou em último. Aham, Ela ficou em quarto lugar. sim. Então, muda. É uma outra É perspectiva uma maneira sobre a mesma diferente. realidade. Exato. Eu tava antes falando da roda dos meninos, lembrei porque tinha um menino lá um dia que eu nunca esqueço, assim, que ele não conseguia falar do pai dele. Nossa. E não foi, assim, pelo menos ele não disse da questão de abuso sexual, assim, mas de muita violência, assim. E ele usava uma outra palavra, acho que era progenitor, uma coisa assim. Não, meu genitor, sim. Genitor, é. E sabe o que que é o pior, assim, daquele momento, assim? E no final dessa roda eu falei sobre isso, sobre o triângulo do perdão que eu falei antes. Aham. Falei, olha como é difícil a gente conseguir compreender, perdoar e agradecer aquela pessoa que nos fez mal, assim. A prova disso é que esse cara, o pai dele já morreu. O pai dele estava morto fazia sei lá quantos anos e ele não conseguia perdoar o pai que já tinha falecido. E não estou dizendo que ele esteja errado, certo, enfim, não tem certo e errado. Mas como é difícil esse exercício de a gente perdoar mesmo alguém que não está mais aqui entre nós, assim, porque é a prova de que o perdão é só interno, né? Porque não adianta tu ir lá no cemitério e falar... Quer dizer, pode ser um exercício, tu pode fazer ir lá e falar pro túmulo, te perdoo, pai. Talvez vai ser um ritual que vai ser legal de tu fazer. Para algumas pessoas talvez. Talvez funcione, mas Isso. porque ali foi internalizado esse Isso, perdão. De isso. pensar assim, não, realmente eu vou te deixar seguir adiante, vou seguir com a minha realidade. Eu até esqueci do microfone aqui. Oh. Pra realmente me curar e seguir a minha vida adiante. Assim, se curar não quer dizer esquecer que aquilo te aconteceu. Tu nunca vai esquecer. Não. Agora, tu ressignificar, né? Eu Isso. acho que isso é muito difícil, né? Eu não sei exatamente. Eu não consigo definir perdão ainda. Eu não sei o que é perdão. Eu não sei. Às vezes eu acho que eu perdoei, às vezes eu acho que não. Eu não. E não tô nessa me obrigando, me cobrando quanto a isso, assim. O que eu já sabia e sempre soube, e há muito tempo já vinha trabalhando. Eu acho que a gente, não sei, eu sinto agora que a gente vem com a missãozinha aquela, que a gente vai descobrindo o que é, no que a gente é bom, no que a gente faz bem e que realmente ajuda a gente e as outras pessoas. E hoje eu consigo ver que eu entendi o porquê eu nasci aqui. Eu entendo o porquê que eu passei por isso. Eu consigo entender o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a família, o que aconteceu com os meus irmãos mais velhos, porque era tão difícil a gente ter vínculos, o quanto ele, dentro de toda a paranoia dele, manipulou tantas pessoas. E aí antes eu falei também, João de Deus é um desses manipuladores, assim, tipo, muitas pessoas acreditaram por muito tempo, né? Muitos líderes, né? A gente começou falando do Prem Baba. Isso. Olha o Dalai Lama. Aham, não aconteceu agora, né? Um Agora. fato também é. Então, assim, eu tento não endeusar pessoas, mas sim, a gente carrega. Eles têm muita sabedoria. Apesar de tudo, eu aprendi muita coisa com meu pai. Então, eu não sei se eu perdoei ou não. Mas eu já tenho entendido, assim, o que eu posso fazer com isso tudo, né? E o que acontece aqui, mulheres...
eu vou falar em mulheres, mas enfim, pessoas que passaram por situação de violência, a gente sempre foi tão esse pacto de silêncio, esse tabu sempre foi tão forte que poucas conseguem ter a eloquência para externalizar o que está acontecendo, né? Então, esse movimento de se ajudar, de construir... Olha, quanto tempo faz? Tem uma Maria da Penha, por exemplo, falando de violência doméstica. Faz 10 anos. Não, faz mais. Sei lá. Nem sei, a gente nem sabe. Faz um tempinho. Eu não sei quanto tempo faz. A gente fez post esses dias sobre isso, já não me lembro. Mas acho que é 10 anos, enfim. Mas a gente já também não lembra como é que era a vida antes da Maria da Penha, né? Assim, a gente sabe como é que era, mas hoje não. Tá aqui a Maria da Penha. Eu quero, e vai acontecer um movimento de que a gente tem ainda tratamento. Não existe protocolo de cuidado nem na rede pública e nem na rede privada de acolhimento para pessoas que passaram por violência sexual. Não existe. E eu quero muito trabalhar com isso. De quando não criar um protocolo, não vai ter uma lei que se chame Larissa Nonnermar, porque eu acho que essa lei não é um bom nome para isso. Mas de que haja um protocolo muito parecido com o protocolo da Maria da Penha hoje. Hoje também a gente já sabe que muitas das mulheres que passam pela Maria da Penha são sobreviventes de violência sexual e justamente foi aquele mecanismo, aquele trauma primário que a colocou numa situação de passar pela violência física também, de tolerar. Porque provavelmente já aprendeu a achar normal, Isso, né? já normalizou, já tem muita coisa que está normalizada desde muito pequena. Lembra da tua sobrinha dirigindo um carro ali em horário de pico. Não tem como, né? Sim. Então, tem essa cicatriz neurológica, tem essa compreensão equivocada do mundo. É uma compreensão equivocada do que é o amor. Não sei se perdoei, mas sei o que quero fazer. A questão do perdão, quando a gente fala de perdoar, não é eterno, né? Não quer dizer que tu perdoou ali para sempre, né? nunca mais eu vou remoer aquela situação. Pois é. Mas tu consegue, acho que, começar a olhar com ela, olhar para ela com outros olhos, né? E no teu caso, por exemplo, vocês eram uma família que estava quebrada já no sentido do núcleozinho familiar de ser família Doriana, né? Mas imagina quanta gente também não passa isso e tem um outro fator que é muito pesado de externalizar. Como que eu vou fazer isso? Vou destruir a minha família? Porque no teu caso resulta na prisão do teu pai. Pô, quem vai querer ver seu pai preso, né? Porque muitos pais... Tô falando de pai, mas pode ser tio, pode ser quem for. Muitos caras desses, eu acredito que eles não são só violentos o tempo todo. Então, assim... Não, eles são claro queridos, que não. enfim, devem... Sei lá eu como que eles agem. Mas, e aí tem essa sombra deles que é muito... Olha esses médicos, aquele caso daquele médico anestesista, né? Que durante a mulher parindo, abusou dela ali. Gente, são pessoas incríveis, são amigos que a gente tem, assim, ó, galera... vários amigos do meu pai, quando me conheciam e sabiam do meu sobrenome, teve um amigo especial que ele me olhou quando eu falei, eu sou filha do fulano e tal, e ele caiu lágrimas, ele disse... Teu pai foi a maior decepção na minha vida, porque era o promotor, né, de justiça. Era o cara foda da cidade. E ele foi a maior decepção na minha vida. E eu me culpo muito porque eu acreditava nele. Eu confiava nele, assim. Eu botava a mão no fogo por ele. E quando eu soube, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Sim. E isso aconteceu, assim, de dilacerar a família com a minha irmã mais velha, né? Que foi quem trouxe a história à tona. Ela assim. foi a primeira... Ela foi a primeira a falar e foi quem trouxe a situação à tona, assim. E com ela foi massacrada. Pela família, no caso. Pela família. Porque ninguém sabe como lidar com isso, né? A gente não culpa as pessoas que massacraram ela. Mas a gente sabe que ela sofreu muito, 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 muito. Sofre até hoje, tanto que ela não mora no Brasil, né? Ela mora há mais de 20 anos na Austrália, assim, e tudo mais. Mas é muito sofrimento, assim. Ela foi massacrada. E que coragem, né? Que essa mulher tem, né? Isso. Porque ela não fez só por ela, com certeza não foi por ela. Não. Ela fez muito menos por ela e muito mais pelas outras, porque Isso. por ela talvez ela ia engolir aquilo e ela já não tinha mais o que fazer com ela, né? Ela não tinha mais Já o que tinha fazer. acontecido, Já tinha né? acontecido. Mas ela podia evitar que outras pessoas passassem por aquilo, que essa foi a grande luta dela. E que hoje, assim, o meu modo de encorajar as meninas, né? Então, por exemplo, essa menina de 12 anos conseguiu fazer a denúncia, está passando por todos os protocolos agora, porque o risco se esse sujeito fez isso contigo, ele está fazendo com mais pessoas. Não existe uma vítima única. E se cria uma coisa de
de impunidade, né? Impunidade, Porque, total. o cara que viu o vizinho dele sendo preso e tal, e vê todo o rebuliço, de repente ele vai pensar duas vezes. Eu não sei se o abusador ele consegue controlar, e isso provavelmente é uma Alguns sim, doença, alguns não. a psicopatia ali, enfim. É. Mas pelo menos tu entende que tem uma lei, talvez, que vai. Como a Maria Então, da Penha. Não tô dizendo que a Maria da sim, Penha sim, faça com sim. que os caras. Até hoje tem muita violência contra a mulher e tal. Mas que ela Mas realmente. repensa, né? Sim. Que ela melhorou bastante, acredito eu que sim. Sim, Até sim. porque os caras ficam, eita, eu tenho que tomar cuidado, porque senão a Maria. Então eu É. acho que esse medo é bom, assim. Acho que, Sim, né? sim. Então é como tu disse, se surgir isso no abuso infantil, não só a gente tá falando de abuso infantil, né? Mas na verdade qualquer abuso, né? Mas aí, olha só, teve uma. Agora eu lembrei do Dr. Sérgio, uma pergunta que ele me fez uma vez. A gente conversando e tudo mais, e falando de justiça restaurativa, né? O que a justiça restaurativa faz? Enfim, o que o criminoso faz com a vítima, né? O criminoso está aqui, a vítima está aqui. O criminoso vai lá, tira a dignidade da vítima. Tá? Ferrou com a pessoa, com a mulher, um estupro, por exemplo, né? A mulher nunca mais vai recuperar. Vai conviver com, vai aprender, vai criar outros mecanismos, mas nunca mais vai voltar ao estado original. E aí, o que a justiça faz como o abusador, enfim, com o criminoso? Ela tira a dignidade dele também. Por quê? Quando um processo tem sucesso, quando a criatura vai parar na cadeia, a gente sabe como são os presídios do Brasil. Eu não estou defendendo bandido, eu não quero que bandido tenha qualidade de vida, assim, não. Mas o judiciário, ele não restabelece, ele não reestrutura, ele não reintegra. E torna mais bandido ainda. E torna mais bandido ainda. E daí o doutor Sérgio me perguntou, tá, teu pai foi preso. Tu te sentiu vingada quando isso aconteceu? Eu olhei e disse, não. Não tem como vingar isso, Não né? tem como vingar, não tem nada. Daí ele me perguntou, tá, mas e se ele tivesse sido absolvido? Ah, eu teria ficado puta da vida. Então, olha, pergunta diferente de novo, a comunicação não violenta, sabe? Tu foi vingada ali? Se ele foi preso, tu foi vingada? Não me senti. Mas se tivesse sido absolvido, nossa, não teria... Mas é porque não necessariamente a vingança é o oposto desse senso de injustiça, né? Tu só sentiu que justiça foi feita. Então isso é diferente de vingar. Eu acho que a vingança seria ele ser abusado também agora. Sabe? Pode Ou, ser. sei Sim, lá, sim, aconteceu uma né, coisa, que sim, olho por olho, dente por dente, isso. né? Então, na Sim. verdade, eu não queria nem que teu pai tivesse morrido, acredito. Ai, nunca Porque- desejei o mal, tanto que porque- tive até o fim, assim, sim, não porque, mudava mais nada na minha vida. Exato, então Aconteceu alguma coisa com ele, essa não. coisa de novo, né? De entender o que te aconteceu. O teu processo é teu, né? Isso. Infelizmente ele fez parte muito do teu processo, mas ele é teu. Isso. A prova é que tá aqui uma pessoa que passou por isso e está conseguindo seguir adiante e ajudando outras. Tem outras que se matam, tem outras que cada um lida do seu jeito e não vamos julgar nenhuma. A grande maioria tá. Ou pelo menos tenta, ideação suicida, assim, Sim. pessoas que passaram por violência sexual é muito. E vão se prejudicando, muito grande. talvez, ao longo do caminho. Próprio, enfim, uso de drogas e tudo mais. né? Isso. Uso de substâncias, compensação, né? É o mesmo que tu falou ali da questão do cigarro ser um alívio pro teu pai, né? Sim, muitas pessoas se aliviam se mutilando, se machucando de N formas, né? Medicação, bulimia, enfim. Sim. Então vamos mostrar o que tu trouxe Então, aí. não necessariamente, deixa eu só ver uma coisa, deixa eu ver a hora que é, porque sim. tu viu que eu tenho que levar adolescente daqui a pouco. Ai, gente. Tá. A gente vai, Vai a acontecer. gente vai fazer o seguinte, esse bate-papo aqui vai ser em duas partes, pode ser? Pode. Essa aqui foi a parte séria e depois a gente vai fazer a parte avacalhada. Ela vai voltar semana Ótimo. que vem aqui, Tá, a Larissa. justo. A gente Pode ser no mesmo horário, semana que vem não tem psicóloga, eu consigo até chegar antes. Semana que vem é o quê? Terça? Aliás, hoje é terça. Quarta já. É que esse programa vai nas quartas às 19 horas. Esse aqui não vai hoje, vai semana que vem. Enfim, não preciso falar, de repente eu vou até cortar isso. Tá. Mas vai ser Assim- feita pela primeira vez também, porque todos os convidados que passaram aqui, eu quero fazer parte 1 e 2. E o teu já vai ser feito assim numa tacada. meter logo. Que contigo é assim, né? Sabe, vai entender esse? Mas vamos então encerrar essa primeira parte do Rogerinho Convida com a Larissa Nonemar. Isso. Nonenmar. Eu não vou falar desse jeito, eu falo do jeito que eu quero. Pode falar como tu Nonemacher. querer. Isso, não é máquina, tem muitos que falam, tá Porque tudo nós certo. é Brasil aqui. É isso. Tá vendo? Enfim, eu pedi pra ela trazer um objeto muito significativo pra ela. Ela me veio com um monte de livro aqui no mínimo, mais um livro pra eu ler. Não é pra te ler. O que é? Um objeto significativo. E aí eu fiquei pensando, assim, e geralmente quando eu sou, enfim, questionada, convidada a fazer isso, eu me dei conta um dia que eu já fiz várias mudanças, já morei em muitos lugares, mudei muito de casa. A primeira coisa que eu embalo são sempre os meus livros.
E eles também são sempre a primeira coisa que eu desembalo, assim, que eu boto na caixa, levo, tiro da caixa e arrumo a minha estante de livros. Tá, agora eu posso começar a arrumar o resto da minha casa. E os livros, então, eles têm um significado muito potente. Não necessariamente o nome dos livros, o título é o que importa, porque esses aqui eram os que eu tava na bolsa hoje. Deixa eu ver quais são. A galera tá curiosa em casa. Freud e o mal-estar na civilização. Isso. É que eu comecei a E o psico agora, eu não conhecia nada de Freud, estou conhecendo agora. Até esse momento eu tô de cara com ele. Sim, eu já li ele, tu vai ficar de cara Ela é muito bastante cara. com ele, inclusive. É uma relação de... Ele fala um negócio aqui sobre yoga, e eu não entendi se ele tá falando bem ou se ele tá falando mal. Eu fiquei pé da vida porque eu não entendi. É muito difícil eu não entender um livro. Sim. Pelo menos algum... Neuroanatomia clínica e funcional. Mas tu trouxe eles representando, então, a leitura na tua vida. O significado dos livros, isso. E o quanto a educação fez diferença na minha vida, faz diferença. Tu sabe que eu pensei nisso? Será que os livros foram uma companhia para ela no momento que Isso. não ia adiantar conviver com ninguém ou falar com ninguém, porque tu não ia falar, né? Aquilo que tava mais aqui pra Eu ser nem falado, né? sabia que eu podia falar. Tem noção disso? A pessoa, ela... Tu tá Isso. dentro da jaula e não tem a chave para sair, Isso, né? não Tu tem. tá É uma dentro jaula lá dentro. Lá dentro, assim. E, então, eu nem sabia que podia falar sobre isso. Sim, tu nem sabe que tem porta na tua jaula. Tu acha que é só grade, né? Isso. Então, os livros sempre foram muito importantes para mim, sempre foram muito especiais. A educação sempre foi muito, muito especial para mim. Tanto que eu trabalhei como prof por 1000 anos. Professora de inglês, English teacher. Teacher, I used to be an English teacher. Yeah, the second part's gonna be in English. Yeah, it can be as well. And I used to be also a Portuguese teacher. I taught, but just a little bit, Portuguese and literature. And I loved it. Então, os livros sempre tiveram muito na minha vida. Eles sempre foram uma coisa muito importante para mim. Eu hoje também... Eu já falei que eu faço um estudo bíblico, né? Isso não falou hoje, mas falou em outra oportunidade. Em grego. Então, é em grego? É em grego. Eu vou trazer a Bíblia em grego para tu ver. Nem em português eu leio ela, imagina em grego. Mas é legal. Então, vamos encerrar essa primeira parte aqui. Que maravilhoso isso, fiquei feliz com isso mesmo. De a gente fazer em 2 partes do programa, até porque é muita coisa para falar. Contigo a gente pode fazer 800 partes, que a gente vai dizer, mas só a primeira, finalmente ela veio. Né? Porque a Larissa tem uma história de vida, é claro que a gente falou de coisas muito pesadas hoje e faz parte das nossas trajetórias também, todo mundo tem partes, tem sombra na sua vida. Ela tem uma parte muito legal essa de teacher, de cantora também, que eu vou mostrar imagens pra vocês. Tu tem aquele... Mostra, eu quero ver. Eu tenho que catar na nossa conversa, que uma vez eu achei a foto dela de cantora de baile. Sim. Então eu vou catar isso. Vocalista se tiver vídeo, banda. então, vou pedir pro Vini aqui, a mãe dela... Não existia vídeo naquela época. Não tinha. Por isso que eu preciso de convidados mais jovens. Ficar convidando velho pra cá, não. Ridículo, deselegante. Gente, fechamos aqui então o Rogerinho Convida com a Larissa Nonema, a parte 1. Isso. E voltamos na semana que vem com a parte 2, que vem muita coisa boa ainda. Vamos falar de mais... Eu quero que ela chore, porque disseram que chorar que dá audiência. Ela nem chorou. Ai, talvez podia, eu chore, né? eu sou mais chorão que tu. Não podemos fazer. Na semana que vem, então, a gente traz um negocinho pra A gente traz, a gente pode fazer. Vamos fazer isso acontecer, então. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu que agradeço. Tu já é de casa, né? Já participou de vários programas, que, pelo menos na fotinha no final lá do Live Session. Tu ia. Larissa Nonemacher, então, semana que vem tem mais dela, hein? Fumos, porque eu sempre falo fui. Então hoje é fumos, não é? Não tá certo? Voltaremos, veremos. O YouTube vai contar tudo, porque eu falei de guerra, de fumo. Voltaremos. Nossa, que legal isso aqui pra fechar. Vamos again. 1, 2, 3.